Jesus, o divino Avatar, não está mais crucificado. Ele agora está de braços abertos para todos nós. Devemos vê-lo como luz, como paz e como amor. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem paz, não tem guerras. Onde tem amor, existe a fraternidade. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, senhores amigos, senhores ouvintes, mais um sábado, mais um dia, mais um ano. Estamos iniciando o primeiro programa do ano de 2020, cheio de alegrias ao acordar, fazendo a nossa retrospectiva, lembrando da misericórdia e do amor do nosso Pai, da condução amorosa e delicada do nosso Mestre Jesus. Já estamos levantando felizes, cheio de coragem e fé, com este ano que vamos enfrentar. Que todas aquelas promessas da virada do ano, de ser uma pessoa melhor, mais compreensiva, mais mansa, mais pacífica, cheio de amor no coração e perdão no verbo e indulgência no proceder, estamos nos aproximando do nosso Criador. Então, que este sábado, que este dia seja de fato impulsionador daquilo que nós temos de mais sagrado e bom dentro do nosso coração. Muito bom dia a todos e que assim seja. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Não devemos seguir de olhos fechados o que pensam as outras pessoas, ainda que exerçam uma pressão natural sobre nós, como os pais, mestres e líderes. Principalmente no tocante às questões religiosas, é importante ouvirmos também a nossa voz interior. Quando alguns assuntos não estão claros para nós, devemos investigar, refletir, argumentar, analisar, inquirir. É essencial sabermos o caminho que estamos seguindo e os motivos que nos impulsionam para nos conduzirmos bem na vida. Devemos tudo pesar na balança interna. Por isso, faça a vida ser leve e alegre. Não é porque você ouve dizer que a vida é triste ou enfadonha que deve percebê-la assim. É você que proporciona contentamentos a si mesmo. Não é normal viver sem entusiasmo, só porque dizem que viver é isso mesmo. Não se contente em ser assim. Reaja, veja-se com fortalezas internas, com alegrias querendo desabrochar em sorrisos, em palavras de otimismo, em belas expressões de amor. Procure a vida abundante. Está em você o poder de conquistar a felicidade. Pensemos nisso. Na prece do Jussi já falava mais ou menos sobre isso. E eu pergunto agora para ele o que ele achou no Evangelho sobre este assunto. Bom dia. Bom dia, Antônio. Mais uma vez, bom dia, amigos, ouvintes. No capítulo 25 do Evangelho, nós podemos encontrar reflexão, estudo, análise sobre o texto que tu acabas de ler. O capítulo 25 nos fala
sobre buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. E é muito propício para um início de ano nós fazer essa reflexão, de buscar aquilo que é útil, de buscar aquilo que é proveitoso, de buscar aquilo que não nos prejudica, aquilo que nos felicita, e fazer a nossa parte, fazer o nosso compromisso, fazer com que o quinhão que nós recebemos para esta vida seja efetivamente exercitado. E aí, nos aproximando do Mestre Jesus e da doutrina espírita, entenderemos as leis de Deus e buscando acharemos, e nos ajudando, o céu nos ajudará. Está em João, Jesus disse: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Mas será isso a lição de Jesus? Será que ele veio nos dizer assim: chorareis lágrimas de sangue para o resto da eternidade? Claro que não. Claro que não. Porque no cerne da questão toda está o grande ensinamento dele, que nascemos com o seu ensinamento, vivemos com o seu ensinamento, e nesse ensinamento o fardo dele é leve, o jugo é suave. Se nós tivermos o Cristo como grande mandamento, como guia da humanidade, não choraremos mais lágrimas de sangue. Ainda veremos de gastar muito tempo da forma como nós o preconizamos para entender a grandeza da atitude deste Cristo planetário. Ao certo que, na construção sideral que se elaborou para aquele momento, foi entendido como madura a humanidade da época para compreender a lição que o Cristo estava nos propondo. E a lição que ele nos propunha começava por ele dizer que o Deus, que é o nosso Pai, não era punitivo, não era rancoroso, não era vingativo, era soberanamente bom e justo. E que a proposta que até então valia para o então primitivismo com que a população vivia, e por que não dizer nós em encarnações passadas, que devíamos abandonar as armas materiais e utilizar para o enfrentamento do mal o exercício do bem, do amor. Dali ele levantou a sua casa na pedra e ensinou aos seus discípulos e os seus apóstolos. Chegado o momento derradeiro da sua passagem, os apóstolos tiveram medo, porque ainda não estavam maduros, tiveram dúvidas, tiveram tristezas, e muitos deles tiveram arrependimentos. Pedro se arrependeu de ter o negado 3 vezes antes do galo ter cantado. Chorou copiosamente quando, em companhia dos demais, lembrou da sua falha e da sua fraqueza. Judas foi mais longe, se suicidou pela sua fraqueza de ter entregado um homem bom
a sevícia do poder dominante na época. O poder religioso na época foi que crucificou Jesus. Os romanos, através de Pilatos, lavaram as mãos. Mas Jesus sempre quis nos dizer: ajuda-te que o céu te ajudará. E isso vale até hoje para nós, muito embora a gente ainda não compreenda que a principal finalidade da nossa vida encarnada é a evolução do nosso espírito imortal. E aí está a grande dificuldade. Quando nos são colocados na nossa frente as ferramentas que disponibilizaremos para o exercício desta evolução, abraçamos elas como elas fossem a finalidade em si mesmas. E aí nós temos dificuldade de compreender este Jesus, esta lição. E ficamos saudosos do momento em que com ele estivemos, e a imagem da sua crucificação, da sua morte, ainda é uma coisa muito forte e lamentosa entre nós. É tempo de iniciar um ano mudando este raciocínio, o nosso comportamento. Estamos aqui para isso. Aprendemos na doutrina que Jesus não está na cruz. Sabemos que a crucificação deu-se somente naquele momento, principalmente nas 3 últimas horas mais cruciantes do seu sofrimento. Mas depois disso, não mais. Jesus não mais crucificado. Não podemos olhá-lo desta forma nunca mais. Olhá-lo sim como o grande Salvador, porque ele disse, através de Marcos: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Porque nós nos martirizamos ao pensar no sofrimento dele. E aí nós nos culpamos disso, como se culparam também os apóstolos. Porque muitos de nós estavam lá nesse momento, ajudando nessa crucificação. Então nós sentimos lá no nosso interior o sentimento de culpa, que não leva a nada. Assim nos dias de hoje. Quando nós nos culpamos de qualquer coisa que fazemos para alguém, e esse alguém desencarna, por exemplo, essa culpa é atroz. Ela fere como ferro fervente nas entranhas da nossa própria carne. Esta culpa não serve. Serve sim para que nós possamos melhorar e a partir daquele momento não cometermos os mesmos erros. E isso sim, mas não para ficarmos nos oprimindo a nós mesmos, porque nós temos que descer da cruz e nos salvar. Estamos aí nós mesmos nos crucificando. Jesus veio para nos dizer que não era esse. Não é esse o martírio. O martírio é suportar as agonias, as agruras das existências que temos, mas continuar de cabeça erguida, levantando depois de cada obstáculo quando caímos. E esse medo, essa tristeza, esse horror que nós angariamos por ocasião do sacrifício de Jesus na cruz, nós acabamos trazendo geração após geração, e começamos a temer a dor e o sofrimento, começamos a nos desviar da dor e do sofrimento através do exercício da nossa inteligência de uma forma imperfeita. E essa imperfeição da fuga da dor e do sofrimento nos leva a praticar equívocos, nos diminui como filhos do Criador do Universo. Ao longo do tempo, nós passamos a responsabilizar os outros pelas nossas dores e os sofrimentos. Passamos a maltratar os outros na tentativa de justificar a justiça dos nossos atos a partir de hipóteses de que nós estaríamos sofrendo em razão de atitudes de outros. Saibam, meus irmãos, e o 2020 está começando, que nenhum de nós é vítima de nada que nos acontece. Toda dor, todo sofrimento, toda doença tem uma causa.
Na lei de Deus, esta causa é cuidadosamente tratada, recebe ajuda, recebe amparo. O nosso trabalho está em admitir que a causa foi produzida por nós e nos fortalecermos no ajuda-te que o céu te ajudará. Dessa forma nós vamos diminuir o temor da dor e do sofrimento e vamos aumentar a benevolência para com o trato com os nossos irmãos. O perdão na nossa atitude será uma coisa, Antônio, natural. Nós veremos o nosso irmão mais não como adversário, como inimigo, mas como companheiro de jornada. Está mais do que na hora de nós iniciarmos esse raciocínio. É o que está sendo difícil de praticarmos nos dias de hoje, né? E aí nos entristecemos porque vemos tantos irmãos desviados e nós mesmos às vezes também nos desviamos pela conduta fraca, né? Dúbia até. Mas a alegria cristã, isso é importante. Cada um de nós tem que trazer dentro de si. Não podemos perdê-la, embora passemos agora por momentos difíceis, como, por exemplo, uma doença na família. Chega uma doença grave, gravíssima até. E aí parece que a fraqueza se nos abate, a tristeza se nos abate. Devemos levantar a cabeça e saber que isso não é para sempre. Isto também não é o fim de nada, porque essa doença poderá ser curada fisicamente ou espiritualmente logo depois. Mas ela vai ser curada. Ela não é eterna. A alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são os caminhos para os júbilos da imortalidade. No livro Nas Fronteiras da Loucura, de Divaldo com Manuel Filomeno, tem um diálogo muito interessante do nosso grande Bezerra de Menezes com Manuel Filomeno, quando ele diz para Manuel Filomeno de Miranda que, entre outras coisas, que ele percebe que o mundo está muito melhor hoje do que já foi e que nós não devemos perder a esperança de que efetivamente estamos vencendo o mal, está na quantidade de doenças que já são detectadas pelos nossos pesquisadores e cientistas. Muito mais doença do que maldade, disse ele, amigo Antônio. Eu interpretei como: se a doença se instalou é porque nós já aceitamos o processo da cura. Porque quando nós estamos fechados para o processo da cura, a gente está ainda num círculo sombrio que nem sequer temos a possibilidade de refletir diante da luz. Quando a doença chega, a cura já está a caminho. E isso vale tanto para os avanços científicos como para os avanços espirituais. É só voltarmos um pouquinho no tempo e lembrarmos da peste negra, por exemplo. Milhões de pessoas sem cura, sem saber nem o motivo da peste. E tantas outras doenças que vieram após e sem nenhuma descoberta. A febre amarela, quantas pessoas matou no Brasil, até que se achou a vacina. E assim nós estamos aí no avanço sensacional da medicina, curando os cânceres piores que existem. Já está existindo a cura, mas a cura principal, ela começa dentro de cada um de nós. É preciso ter fé, não perder a esperança enquanto ela existe, não perdê-la nunca, e sobrepujarmos as tristezas que elas vão começar a minar o nosso interior, a nossa alegria interna, e a crença no Pai maior, que está aqui para nos dizer assim: eu não te abandonei, eu estou aqui do teu lado, ouça a minha voz. É visível o progresso humano. É visível o progresso humano para aqueles que olham a vida com olhos de bondade, que retiraram o jugo pesado dos seus ombros, de olhar a vida com aquela acidez da crítica.
Porque há um século e meio, 2 no máximo, a média de idade do povo terreno pouco passava de 50 anos, Antônio. Até menos, né? Até menos. A gente lê aí nas nossas leituras edificantes que as pessoas desencarnavam com 40 e poucos, com 50, com 55, velhos. E hoje vejam como viceja a saúde, a alegria, o contentamento de pessoas ultrapassando 70, 80, praticando esportes com 90. É desta forma que nós devemos ingressar no 2020, olhando a vida com alegria, com cor, com bondade, com gratidão, porque isso nos tira do pântano da imperfeição que ainda navegamos, mas que nós insistimos demais em permanecer nele. Vamos tirar os tormentos voluntários da nossa vida e vivermos melhor ao lado das energias que nos aproximam do nosso Cristo, que nos fez essa estrada luminosa. É a oportunidade do balanço ser positivo e da caminhada se tornar feliz. Lá em Sapucaia do Sul, a Ana Terezinha Pinheiro já está lá com a equipe lá na praia, e estão com a falta de uma pessoa importantíssima da vida nossa, inclusive, né, que é o Amaury Pinheiro. E porque desencarnou agora no mês de junho, mas um sujeito assim que deixou uma recordação, uma lembrança sensacional para nós. E de vez em quando a saudade bate, né? Bate do tempo que a gente conviveu, todo mundo junto, a Terezinha, a minha irmã Terezinha, pra quem não sabe. E isso vem quando volta com muita força. Mas essa saudade não pode ser saudade amarga, tem que ser saudade alegre, saudade que diz assim, nada acabou, tudo continua, é simplesmente uma passagem, o ser imortal continua muito vivo ainda, e que possamos nos abraçar agora enquanto encarnados, dizer que nos amamos. É uma coisa difícil às vezes das pessoas dizerem umas para as outras, se abraçar e dizer que ama, né? Parece que é uma coisa assim meio fraca, demonstra fraqueza. Não é, não demonstra grandeza de espírito. Vamos nos amar mais, nos abraçar mais. A pessoa tem dificuldade de abraçar e dizer que ama, não tem? Tem. Ainda há uma desconfiança, ainda há um pessimismo exagerado na maioria das pessoas que a gente conhece. E esse ano, na virada, eu utilizei muito de uma frase, porque, muito embora seria muito fácil encher de figurinhas os nossos desejos de um feliz 2020, eu preferi escrever, Antônio. Eu escrevia, porque saía do meu coração. Era uma coisa importante para mim, porque era aquilo que eu sentia, me sentia bem com isso. E aí eu dizia para os mais queridos ou os mais lembrados: nós buscamos a felicidade. Os nossos sonhos limitam a nossa felicidade, mas que a felicidade esteja na caminhada para o sonho e não na concretização do sonho, pois assim seremos felizes todos os dias até atingir o sonho. Isso muda toda a forma de pensar a vida. Por que não ser feliz na busca daquilo que nós queremos? No dia a dia, na construção, porque daí cuidaremos melhor do nosso verbo, da nossa inteligência e do nosso companheiro de caminhada. Porque felicidade pressupõe energia boa. O abraço encaixa melhor, o sorriso encaixa melhor, tudo encaixa melhor. No exército costumávamos a dizer assim, aproveitamento do êxito. Quando tu conquistas uma posição numa guerra, por exemplo, tu não só conquista e te atira nas cordas. Tu tem que aproveitar o êxito da conquista. Tu tem que buscar algo mais. Porque senão tu te atira nas cordas, acabou, não tem mais finalidade na tua vida. Não. Aproveita o êxito daquele momento e continua a tua labuta. Assim que tem que ser. Aproveitamento do êxito da caminhada. Enquanto estivermos buscando alguma coisa, é a felicidade. Sejamos mais felizes. Que possamos sorrir mais, abraçar mais, amar mais, ser mais tolerantes.
Um abraço para os nossos amigos, lá para a Josiane Cortes, lá para a Salete Mantelli, para o Fir Pereira Mantelli, para o Vitor, para o Júlio, para todos os Manteles lá que estão sempre ligados conosco. A Dona Maria de Lourdes sempre está agradecendo para nós as orações. A Dona Bromilda Knack, que logo se recupere também da sua enfermidade. A Terezinha Pinheiro, que eu já falava nela lá, e hoje ela está em Tramandaí. Um grande abraço para todos os familiares. Igualmente para Dona Clair Fetter, para Neuza, para Claudete Cadem, para Fátima Ertel, para Ângela Pereira, para Rosemary Winkelmann, Loraci Ren, Carla Berni, Luiz Carlos Pauli, Benício Werner, Eliseu Scherer, a Zoide e o Amauri lá da Justiça Divina, todos os nossos companheiros das casas espíritas co-irmãs e todos os nossos companheiros dos demais credos. Nós estamos em nome de Jesus neste programa, nesta vida, abraçando e nos sentindo muito bem por estarmos aqui. O João Lauro, lá do Paz Amor também, toda a equipe dele, né? E a nossa equipe maravilhosa que trabalha incessantemente, né? A equipe de comunicações. Logo eles colocam no YouTube, né? No YouTube da casa, então é importante que eles recebam nossos elogios também. O Ângelo e a equipe dele, da Mara, são pessoas que aprenderam a se dedicar, a serem felizes com o que fazem, para que o resultado do que fazem se apresenta para um grande número de pessoas. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.